Tem segredos que o rio carrega e nunca mais devolve. A história de hoje vem lá do interior do Pará, de uma pequena comunidade na beira do rio, onde todo mundo se conhece ou achava que se conhecia. O caso aconteceu com uma moça que vamos chamar de Ana. Ana era a flor da cidade, vaidosa, alegre. Numa noite de festa de santo, em junho, apareceu um rapaz que ninguém nunca tinha visto. Dizem as testemunhas que ele era bonito demais para ser gente da terra. Vestia linho branco, chapéu de aba larga e tinha um sorriso que deixava as moças tontas. Ana dançou com ele a noite inteira. Quem viu disse que ela parecia hipnotizada. Mas antes do sol nascer, o rapaz disse que precisava ir. Ele caminhou em direção ao rio e sumiu na neblina da madrugada. Ana ficou sozinha no cais, com o perfume dele impregnado na roupa, um cheiro estranho de flor misturado com limo de rio. Um mês depois, a notícia correu. Ana estava grávida, mas não era uma gravidez comum. Desde a primeira semana, a mãe de Ana percebeu que havia algo errado. A moça, que sempre amou o calor do sol, passou a viver trancada no escuro. Ela dizia que a pele dela queimava se saísse de casa. E as vontades, meus amigos, as vontades eram de arrepiar. Ana não queria comer feijão, arroz ou farinha. Ela acordava de madrugada com uma fome voraz de peixe cru. A família, assustada, encontrava a moça na cozinha, devorando pedaços de peixe com as mãos, com um olhar vazio, como se não fosse ela ali. Mas o pior eram os banhos. Ana passava horas dentro da água. Se não deixassem ela ir para o rio, ela ficava embaixo do chuveiro ou dentro da tina até a pele ficar enrugada e pálida. Ela dizia que fora da água sentia que estava sufocando. Conforme a barriga crescia, e crescia rápido demais, coisas estranhas aconteciam na casa. O cachorro da família, que sempre dormia aos pés de Ana, passou a rosnar para a barriga dela. Ele não entrava mais no quarto da dona. Durante a noite, a mãe de Ana jurava ouvir barulhos vindo do quarto da filha. Não barulho de gente, mas barulho de coisa molhada se arrastando no assoalho. E quando entrava no quarto, encontrava Ana dormindo. Mas o chão ao redor da cama estava encharcado, com poças d'água, mesmo sem ter chovido e com a janela fechada. Ana contava que sonhava com o pai da criança. Dizia que ele a chamava, que ele vinha visitar de noite, sussurrando promessas de levar ela e o bebê para um palácio no fundo. A família chamou padre, rezadeira, médico. Ninguém explicava aquela febre fria que ela sentia. Na noite do parto, caiu uma tempestade que parecia que o mundo ia se acabar em água. O rio subiu tanto que quase invadiu a varanda da casa. A parteira, Dona Zefa, uma senhora acostumada a ver de tudo, saiu do quarto pálida, tremendo, fazendo o sinal da cruz. A criança nasceu perfeita, forte, mas tinha a pele fria como mármore e os olhos. Dizem que os olhos eram escuros demais, grandes demais. Naquela mesma noite, enquanto a família cuidava do bebê, Ana sumiu. A janela do quarto estava aberta. Só encontraram pegadas molhadas que iam da cama até a beira do rio. Ana nunca mais foi vista. Um menino cresceu criado pela avó. Dizem que hoje ele é um homem calado, que passa os dias olhando para a água, como se esperasse a hora de voltar para casa. Tem gente que diz que Ana fugiu de vergonha. Tem gente que jura que o encante veio buscar o que era dele. O fato é que, naquela vila, ninguém mais deixa as moças sozinhas perto do cais em noite de festa junina. E você, acredita que existem mistérios que a ciência não explica? Ou acha que foi tudo coisa da cabeça dela? Se essa história te deu um calafrio, deixa seu like aqui para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de lendas misteriosas e segue o Canto da Prosa. Até o próximo caos. E cuidado com quem você convida para dançar.